Olá pessoal, fazemos bem-vindos a mais uma aula DDJ Refrigeração. Hoje a aula ela vai ser um pouco diferente, tá ok? Vamos falar aqui sobre alguns termos errôneos na refrigeração. Assunto não menos importante, mostra que o profissional sabe exatamente o que está falando. Dependendo da frase que falar, dependendo do termo que falar, mostra que esse profissional não entende daquilo que está fazendo. Isso é muito preocupante, ok? Isso aí já vivi na pele. E por isso que eu estou fazendo esse conteúdo aqui, para poder, não para julgar ninguém, estou longe disso, mas porém para que todos possamos falar a mesma linguagem e realmente mostrar que nós sabemos o que nós estamos falando, ok? Eu separei alguns termos aqui simples e do cotidiano, ok? Então, sem enrolas, vamos começar a aula, ok? Então vamos lá. Pessoal, o primeiro termo aí que eu separei aqui, ok? Um termo que o pessoal fala muito, né? Vai se referir a tubulação, chama de cano. Eu aprendi, na minha época de estudo, o professor ele foi bem, frisou muito essa frase. Pessoal, vocês são técnicos, vocês não podem nunca falar cano é tubulação, quando se refere-se a tubulação, não é cano, tá ok? Fechou? Então, elimina cano do seu vocabulário. Cano é o transporte da água, né? O tubo lá de PVC, aquilo sim você pode chamar de cano. Agora, no sistema de refrigeração, não fale cano para o seu cliente. Tubulação. Um outro termo é freon. Freon para qualquer tipo de gás. Pessoal, freon, nós sabemos que ele é uma marca de um fluido refrigerante. Ele é uma marca. Ele não é o tipo de material, né? Então todo mundo fala, o freon está com baixa carga de freon, o freon acabou, tem que dar carga de freon. Não. O termo correto é o quê? Fluido refrigerante. 410A, o R22, R32, 134 e etc. Ok? Então, vamos substituir freon, que ele é uma marca do fluido refrigerante, é uma das marcas. Vamos substituir então para fluido refrigerante. Não é gás, não é freon, e sim fluido refrigerante. Fechou? Então, mais um ponto aqui. E vamos lá. Um termo muito usado. Dar uma carga de gás. Para começar, né? Não é gás, sim, nós acabamos de aprender, é fluido refrigerante. Então, um termo mais correto para isso, ajustar a carga de fluido refrigerante. Então, você não vai dar uma carga de gás, você vai ajustar a carga de fluido refrigerante. Agora, em qual forma? Aí sim, na parte de vapor, na parte de líquido, aí tudo bem, mas vamos eliminar da carga de gás para o termo ajustar a carga de fluido refrigerante. Um outro termo muito usado aqui, motor do ar-condicionado. Esse profissional está se referindo ao compressor. Então vamos substituir, quando a gente tiver que falar a parte do coração do sistema de refrigeração, em vez de falar motor, sim, lá dentro existe um motor elétrico, onde ele vai movimentar as partes mecânicas para fazer a circulação do fluido. Porém, o termo correto é o compressor. O conjunto completo que movimenta esse fluido é chamado de compressor. Então, evita de falar motor. O motor, até mesmo aquela bolinha preta lá da geladeira, né? É o compressor. Muito bem. Mais um aqui, radiador do ar-condicionado. Pessoal, no sistema de refrigeração comum não existe radiador. O que esse profissional quis dizer com esse componente chama-se condensador. Né, que se referia à serpentina, que muitos chamam erroneamente de radiador. Radiador é o sistema de arrefecimento de um veículo, não do sistema de refrigeração. Ok? Então, o termo correto é condensador, onde existe a troca do fluido refrigerante da forma vapor para o líquido. Então, aquele componente ali, conforme nós aprendemos lá no circuito básico de refrigeração, é condensador. Fechou? Ótimo. O ar está fraco. Já vi muito profissional falar isso. Pessoal, isso é um termo que sinto muito falar, mas se o profissional ele vem falando isso comigo, já sei que ele não entende muito, né? E isso pega muito mal. Qual é o termo correto, então, para falar que o ar está fraco? O que ele quis dizer? Você pode substituir isso, baixa vazão de ar, o fluxo está ineficiente e por aí vai, né? Então, pega melhor, né? Baixa vazão de ar. O fluxo está ineficiente. Não está correto. Pega bem melhor. Pessoal, esse aqui é bom. O gás acabou. Pessoal, lembrando que o sistema de refrigeração ele é um sistema selado, portanto, ele não é igual ao gás de cozinha, que acaba. Você vai usando, depois de um tempo ele acaba. Então,
sistema de refrigeração é um sistema selado, onde se não houver vazamento, ele vai embora. Tem geladeira aí que tem 20 anos de uso e está lá o mesmo gás, a mesma gramas de gás está lá ainda, original. Não houve vazamento, não houve troca de nada ali, então o gás não acaba, né? Então o que você pode falar, em vez do gás acabou, houve perda de fluido refrigerante. Um possível vazamento. Fechou? Ok. O compressor cansou. Nossa, essa aqui é braba, hein? Essa aqui é braba. Eu já ouvi. O compressor está cansado. Como assim cansado? O que ele quis dizer, pessoal, é o seguinte: o compressor com baixa eficiência. Então vamos substituir aí compressor com baixa eficiência. Pega bem melhor, né? Tem uma parte também que eu já ouvi. Isso aqui, pessoal, são termos que eu já ouvi falar. Não peguei em lugar nenhum. E sim, já ouvi a pessoa que mexe com a refrigeração, que faz o reparo lá das coisas lá, mas fala esses termos aí. Está suando. O que ele se refere, tem certos trechos do tubo, da tubulação do sistema, que ele condensa, né? Então é exatamente esse termo aqui, é condensação, não está suando. Ó, essa parte aqui está pingando devido à condensação que está acontecendo. Ok? Tem outra aqui muito boa. Serpentina fria e serpentina quente. Em vez de falar esses dois termos, você pode... O que está se referindo é o evaporador e condensador. Serpentina fria, ele está se referindo ao evaporador, que ali acontece a troca térmica, né? Ele absorve o gás devido àquela serpentina ser fria, com a umidade do ar trocando ali nos tubos, ele vai condensar, né? Então aquela parte realmente é fria, mas não é serpentina fria, é evaporador. E da serpentina quente, ele está se referindo ao condensador. Ali o líquido ele entra a uma alta temperatura e alta pressão e é rejeitado o calor ali naquela parte. Então ele é quente, ok? Pessoal, então são alguns termos que nós devemos evitar e isso vai fazer com que transpasse confiança para o nosso cliente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e dê likes aí para mais conteúdo como esse, ok? Muito obrigado, tchau, tchau.